Ver o Nivaldo aqui. Nivaldo passou tão mal. Que bom te ver, filho. Deus seja louvado pela sua vida. Você faz muita falta para nós, viu? Graças a Deus. Louvar a Deus também pelos irmãos que estão nos ajudando, no instrumental, vocal. Deus abençoe, Vaso. Deus abençoe. São das nossas congregações. Mas, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Muitos dos irmãos conhecem as passagens bíblicas, conhecem bem como vai ser esse mistério, né? Porque a Bíblia diz que é um mistério. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, diz: eis que lhes digo um mistério. Tá? Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Quando Paulo escreveu isso, a revelação de Deus a ele, mostrava a ele que o arrebatamento da igreja será um evento que vai transcender as leis físicas. Nada na física entende o que está escrito aqui no livro de Colossenses e também aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Por quê? Porque envolve a transformação e o translado dos salvos na pessoa de Jesus. Não existe hoje, dentro da lei física, algo que possa explicar isto. Não tem como. Os homens tentam, mas não conseguem. Vocês se recordam daquele pastor que esteve aqui, né? O pastor Gerson, que ele explicou para nós como é que Deus fez com ele. É por ali, viu, irmãos? É por ali. Só que ele viu o corpo dele, não é mesmo? Para nós vai ser um pouquinho diferente. Muito bem. Quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, existe, na verdade, 3 diferentes escolas de interpretação sobre a volta de Jesus. Existem 3. Nós, da Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, normalmente as igrejas pentecostais, não é? Elas têm a sua maneira de entender os textos. Mas eu preciso falar para vocês sobre essas 3 escolas. Este assunto sobre o arrebatamento da igreja, ele é muito discutido por conta do tipo de interpretação que algumas escolas têm. Nós temos primeiro os pós-tribulacionistas. Quem são esses? Esses são os que apoiam, né, a semana profética lá de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Esse grupo dos pós-tribulacionistas, eles interpretam que a igreja de Cristo passará pela grande tribulação. Eles falam que a igreja vai passar pelas grandes tribulações, né? Na verdade, eles confundem com as aflições que nós passamos aqui, no nosso dia a dia. Principalmente nesses últimos dias em que os eventos têm acontecido no mundo de uma forma tremenda. Então eles acham que nós vamos passar a grande tribulação. Não é mesmo? Muito bem. Capítulo 9, versículo 27 de Daniel, eles se baseiam lá. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Quem é esse que Daniel está falando? É o anticristo. Presta atenção nisso. No meio dessa semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala de tempo será colocado o sacrilégio terrível, até que se chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Muito bem. Aqui, Daniel está falando do anticristo que vai fazer uma aliança com Israel e com o mundo. Eu disse na semana passada que o mundo vai entrar num colapso muito grande economicamente falando, e esse cara vem para poder arrumar o mundo. Ok? Ele é o anticristo. E ele só vai se revelar depois de 3 anos e meio, que ele vai se revelar. Muito bem. Então, os pós-tribulacionistas diz que nós vamos passar a grande tribulação. Muito bem. Depois tem os mid-tribulacionistas. Quem são os mid-tribulacionistas? São aqueles que dizem que nós vamos passar a metade da grande tribulação. Que a igreja vai alcançar a metade da grande tribulação, depois da metade, Jesus vem para buscar a sua igreja. Tá? Eles estão se baseando também lá nesse texto que nós lemos, que na metade da semana o anticristo vai quebrar a aliança que ele faz. Muito bem. E eles tomam também Mateus 24, do 1 ao 14, para afirmar que a igreja estará na primeira metade da semana de Daniel, e no meio da tribulação a igreja será arrebatada. Então nós temos essas 2 escolas, os pós-tribulacionistas e os mid-tribulacionistas.
Então os pós acham que nós vamos passar a grande tribulação. E os mídias acham que nós vamos ficar até a metade, depois Jesus vem e busca a sua igreja. Muito bem. E depois, tem quem? Os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas somos nós, Igreja, Assembleia de Deus e as demais igrejas. Talvez os pós tenham aí uma ou duas. Os irmãos batistas também estão com a gente nos pós-tribulacionistas. Tá? Os pré-tribulacionistas. A Igreja Batista, a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais também estão nesta linha de raciocínio dos pré-tribulacionistas. Muito bem. Nós ensinamos que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie a grande tribulação. Veja só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus, presta atenção, não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, Deus, Ele não está preocupado em que nós sejamos, de forma nenhuma, destinados à ira de Deus. Porque na grande tribulação é ira. A ira de Deus começa ali. Entendeu? Muito bem. É uma interpretação que se ajusta de forma devida com a esperança cristã na volta do Senhor nos ares. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é advertida para ficar esperando a grande tribulação, de forma nenhuma. Mas aguardar o quê? A vinda de Jesus. Nós não somos, a palavra de Deus, em momento algum, diz para nós nos prepararmos para a grande tribulação, mas não. Mas para que nós possamos aguardar a volta de Jesus antes que o anticristo apareça. É o que a Bíblia nos diz. 1 Tessalonicenses 4,17, conforme nós lemos. Muito bem. A igreja do Senhor Jesus, a noiva de Jesus, ela não vai conhecer o anticristo. E nem vai se submeter a ele. Por quê? Porque ela está arrebatada. Nós não vamos se submeter ao anticristo. Nós não vamos conhecer o anticristo. De forma nenhuma, né? De fato, o sinal maior para o mundo do aparecimento do anticristo será o quê? O sumiço da igreja. Vai ser quando a igreja sumiu. Aí o mundo vai entrar em catástrofe, quando o anticristo vem para poder governar o mundo e a economia mundial. Muito bem. Existem duas palavras no Novo Testamento que também definem muito bem isto. Muito bem. Como a maioria dos irmãos sabem, o Velho Testamento ele foi escrito na língua dos judeus, ok? Mas o Novo Testamento, ela foi escrita com a linguagem grega. Todo o Novo Testamento foi feito na linguagem grega. Então, veja só, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, a palavra arrebatar tem um sentido de erguer, transferir, mudar de lugar. Veja só. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O arrebatamento da igreja, ou seja, o translado sobrenatural dos santos da terra para o céu, né, é simbolizado como uma noiva. Tá? Que está lá em Efésios capítulo 5, 25 e 27, quando Paulo diz, marido, amai suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Muito bem, essas duas palavras que aparecem muito no Novo Testamento, o Novo Testamento começa de Mateus até Apocalipse, é parúcia, e a outra é epianeia. Epianeia. São duas palavras gregas. Vamos entender essas duas palavras para você entender que a igreja não vai passar a grande tribulação. Muito bem. A palavra parúcia, que é uma palavra grega, ela quer dizer presença, chegada rápida, visita, e ocorre nas Escrituras 24 vezes, para escrever o que? O retorno de Cristo em referência ao arrebatamento da igreja. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele, conforme nós lemos há pouco.
A palavra epineia significa vir à luz. Aqui, quando aparece essa palavra, está falando, aí sim, de Jesus vindo depois da grande tribulação com a igreja. Quando ele vai chegar lá no Monte das Oliveiras. Quando o Monte das Oliveiras vai abrir assim, ó, ele vai chegar lá no meio. A palavra epipaneia significa manifestar, vir e luz, resplandecer ou brilhar. Refere-se o quê? A segunda fase, depois que a igreja subiu e a igreja vem com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Aonde? No Monte das Oliveiras. E eu acho que eu disse aqui que no início da igreja, no primeiro século, então os apóstolos de Jesus, pegando a palavra de Deus, eles diziam para todo mundo que Jesus ia vir e ia chegar no Monte das Oliveiras. O que o pessoal fez, né? Que tomaram conta lá do templo, que o templo tinha sido destruído, eles construíram lá o Domo da Rocha, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram um cemitério lá no Monte das Oliveiras. Um cemitério enorme. Por que eles fizeram um cemitério? Porque falaram para ele que o sacerdote não podia tocar em defunto. De forma, e isso é bíblico, não pode tocar em defunto. Então, o que eles fizeram? Fizeram um cemitério lá, porque assim Jesus não vem lá. Está entendendo? Olha a cabeça dos caras. Para Jesus não vir por ali. Porque o Monte das Oliveiras, para quem já foi em Israel, fica de frente com o templo. De frente. Você está no templo, você vê o monte assim, o cemitério assim. São 3 cemitérios que existem. Um do lado do outro. Um cristão, um judeu e um árabe. Tá? Muito bem. Esse termo, ele está falando da segunda volta de Jesus, já com a igreja. Tá? Que é o termo específico, a volta de Cristo sobre a terra, de modo mais direto. Ou seja, a sua manifestação pessoal visível ao mundo. Aí todo olho o verá. Mas no arrebatamento da igreja, será como o quê? Como ladrão. Será no abrir e fechar dos olhos. Eu falei aqui na última quarta-feira, abre o teu olho, fecha o seu olho e abre aí para você ver o tempo que leva. Exatamente. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ser no abrir e fechar dos olhos. A Bíblia diz com muita clareza, tá? A diferença entre os 2 eventos da segunda vinda de Cristo, né, sobre as nuvens, será de modo visível e repentino. Visível e repentino. Por quê? Porque a igreja vem com o Senhor Jesus. Muito bem. O primeiro evento, que é o evento em que a igreja sobe, ele vai arrebatar a igreja. No abrir e fechar dos olhos, como nós falamos, está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse arrebatamento acontecerá antes que o anticristo venha e se instale com o seu domínio sobre a terra, como eu já disse. O segundo evento da volta de Cristo, ela acontece no final da grande tribulação. Então, durante 7 anos, quando Jesus vem buscar, inicia a grande tribulação, durante 7 anos a igreja estará com quem? Com o Senhor. A igreja estará já no céu. Depois de 7 anos é que Jesus vem de forma corpórea com a igreja para julgar o anticristo, a besta e os demais demônios. Ok? Muito bem. Quem são os personagens participantes do arrebatamento da igreja? Muito bem. O próprio Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Jesus, irmãos, vem. Agora, só quem vai ver ele é eu e você. O mundo não. Pastor, mas fala que o senhor trombeta. A trombeta vai soar para nós, crentes. Primeiro os que morreram ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, depois seremos transformados num corpo glorioso para estar eternamente com o Senhor. Você crê nisso, igreja? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Paulo ele dá um ênfase muito grande sobre essa questão do senhorio de Cristo, né? O mesmo Senhor, é o mesmo Senhor que foi crucificado, que rasgaram as suas mãos, o seu lado, que foi esbofeteado por mim e por você. Ele mesmo vai vir. E todos nós vamos ver os sinais dos cravos na sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Também, o texto de Daniel indica que o arcanjo Miguel, ele vai participar do segundo evento, que é o segundo evento, que é aquele evento que eu disse, depois de 7 anos. Ok? Quando Jesus vem com a sua igreja. Aí vem Jesus, aí vem o arcanjo, né? Miguel, vem junto, conforme estará em Daniel capítulo 12, versículo 1, Zacarias capítulo 14, 3 e 4, e também Apocalipse 1, 6 e 7. Tudo isso deixa isso muito claro para nós, que o arcanjo Miguel virá na segunda vez, quando Jesus voltar com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, no arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo se dará, né, a voz de comando, o qual será ouvida, né, de uma forma muito clara. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, como eu disse, os mortos em Cristo, os que morreram. Irmãos, eu entendo perfeitamente porque já perdi, né? Eu sei o que é a dor da separação. Já falei 10 mil vezes aqui. Perdi minha irmã com 28 anos, casada com 2 filhos. Eu sei o que é essa dor. Eu sei. No dia que ela começou a passar mal, eu fui na farmácia e comprei os remédios para ela. Foi internada, eu estava me preparando para uma reunião de obreiro de uma congregação nossa, no Jardim da Formosa, não é isso? Quando eu estou na minha sala preparando o que eu ia falar, o meu cunhado entra na minha sala e fala assim, pastor Ismael, bateu, entrou e falou, pastor, o senhor está precisando ir no hospital agora. Eu falei, não posso, agora eu vou fazer reunião obreira. O senhor larga tudo e vai agora. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, teu pai falou para você ir agora. Irmão, eu fiquei assim, falei para a pastora, os irmãos chegando, você cancela, fala que eu tive, quando eu chego lá, minha irmã já está morta. Está pensando que é fácil, mas você perde uma irmã de 28 anos? É a idade da Mariana, isso? A Mariana tem hoje 28 anos? 29 já, né? Imagina só, você ter uma irmã de 20, a caçula, minha irmã caçula. Foi. Que dor, irmão. Que dor. Depois de alguns anos perdi meu irmão, já estava aqui quando meu irmão faleceu. Meu irmão mais velho. Quer dizer, eu perdi meu irmão mais velho e perdi minha irmã mais nova. Eu sei que dor é esta. Então, nós não temos direito de ficar a vida toda sofrendo porque morreu o pai, a mãe, a esposa. Irmão, morreu. E daí? E daí que eu tenho uma esperança. Que esperança é esta? Naquele dia os mortos em Cristo ouvirão a voz do chamamento da trombeta, e no abrir e fechar dos olhos, estarão na presença do Senhor nos ares com o corpo glorificado. Eu vou ver minha irmã, eu vou ver meu irmão, eu vou ver meus pais, você vai ver os seus entes queridos. A Bíblia nos dá esta garantia. Então, pode demorar, mas eu vou vê-los no nome do Senhor Jesus. Agora, pastor, e o corpo dos ímpios? A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que eles vão permanecer na sepultura até o dia do juízo final. Até o dia do juízo final. Vi também os mortos, Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Isso aqui é o momento em que os ímpios vão ressuscitar para serem julgados. Assim como Cristo ressuscitou de forma corporal, também os salvos também vão ressuscitar dessa forma. Tá? Lucas 24, 39 diz, vejo as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo.
Toquem e vejam. Um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. O que Jesus estava mostrando aqui para os seus discípulos? Que ele tinha ressuscitado. Estava ali, eles estavam vendo, falando. Da mesma forma vai ser nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os mortos em Cristo. Depois, os vivos preparados. O mesmo poder transformador dos corpos que morreram no Senhor, agora vão ressuscitar. E atuará no quê? Nos corpos vivos naquele dia. Olha que coisa maravilhosa, tá? Paulo, ele deixou isso muito claro. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, pode ser que você não vamos morrer, mas vamos ser, sim, subir para a glória. Nós não sabemos o dia nem a hora e nós vamos falar sobre isto. Pode ser que você não morra, mas pode ser que você morra. Mas então, se você vai morrer ou se você não vai morrer, você precisa o quê? Estar preparado. Irmão, isso é muito sério, né? Falando aqui com o pastor Batista esteve terça-feira, segunda-feira, às 3h30, esteve na casa da missionária Beru, levando ceia para a serva de Deus e para o seu esposo. 3h30 da tarde. Foi lá, entregou ceia, conversou, está tudo bem. Quando dá 8, o pastor ele falou que é 8, outros dizem que foi 10 da noite, ele simplesmente caiu, chamou a ambulância, mas já estava morto. Mas como é que é isso, Jesus? É assim, irmão. É assim. Participou da última ceia aqui. E a próxima é lá no céu com nós. Aleluia. Não, pastor, mas ele já era de idade. Vou falar uma coisa para vocês. A Beru estava mais doente que ele. A irmã Beru, mais doente que ele. Não é assim, pastor Batista? O pastor Batista devia atendendo o casal sempre. Né? E a gente preocupado com a irmã Beru. E o irmão estava lá, uma pessoa de uma certa idade, mas estava lá de repente. Mas Jesus falou, você vai primeiro. Acabou. Irmão, eu e você precisamos estar preparados. Porque, abre os olhos e fecha. É isso aí. É esse tempo aí. Tá? É esse tempo aí. Para você entender essa questão da transformação, capítulo 15 de 1 Coríntios, coloca na tela 53 e 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. Olha lá. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Os que morrerem em Cristo hoje vão ressuscitar primeiro. Acabou. A morte para eles não tem mais. E nós seremos transformados. Para nós não vai ter morte. Por isso que está escrito, tragado foi a morte pela vitória. Qual é a nossa vitória? A nossa ressurreição em Cristo Jesus. Agora, um outro assunto que tem sido debatido demais. Pastor, quando? Quando? Quando é que isso vai acontecer? Quando será o arrebatamento da igreja, irmão? O arrebatamento da igreja vai ser como nós falamos quarta-feira. Primeiro são os sinais. E os sinais estão aí. Os sinais nós falamos na última quarta-feira, e são muitos. Muito bem. Muitos, de forma extravagante, né? Usando alguns textos isolados da Escritura, ousaram até marcar a volta de Jesus. Teve um adventista que marcou, vendeu tudo, pegou um monte de gente, foi para o monte, lá ficou esperando. Não veio. Pois marcou, o mesmo cara marcou outra, também não veio. E outros loucos na história marcaram, batia na tecla, né? E muita gente acreditava. Porque pegava um texto isolado da Escritura e ficava achando que... Mas será, irmão, isto serve de advertência para mim e para você. Nós não devemos especular
com as coisas que Deus, em sua inquestionável soberania, reservou apenas para ele. O que Jesus disse para os seus discípulos? O dia, a hora ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai, somente Deus é que sabe que hora que vai ser isto. Está aqui, ó, Mateus 24, 36. Mas daquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É Jesus que está falando, nem ele sabe. Por que ele não sabe? Eu já expliquei aqui quarta-feira. Ele é o noivo. E os que já se casaram aqui sabem como é que é o manto de mistério do dia do casamento. Você fica lá, você entra primeiro e fica lá esperando. Você não vê a hora da danada aparecer na porta. Ei, que alegria que é. Não é assim? E tem uns casamentos, irmão, que eu fiz que só o sangue de Jesus para ter poder. O noivo vai demorar, irmão. Ó, já teve dia, deu quase que eu vou embora. Essa noiva vai aparecer, essa mulher desistiu. Mas aí quando eu fui falar, irmã, que demora, pastor, isso aí é para criar um clima. Criar um clima? Que clima, irmão? O noivo quase teve infarto lá na minha frente. Não é? Bichinho suave, coitadinho. Mas ela apareceu, graças a Deus. Agora veja só, Atos 1:7. Ó Jesus falando de novo. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não nos pertence saber os tempos ou as estações. Não fica questionando. Né? Algumas pessoas falam, não, nós somos a geração do... Irmão, eu não falo que nós somos a geração. Eu até falo que nós somos o século do arrebatamento, tá? Nós estamos aí, nesse século, 23, né? São 100 anos, né? Nós estamos no 23. Então, falta aí 60 e poucos anos para fechar o século 21. Tá? Então, eu até arrisco dizer que nesse século Jesus pode, mas nessa geração eu não arrisco não. Tá? Muito bem. Deuteronômio capítulo 29, lá atrás, já Deus usando o Moisés para falar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vamos fazer a nossa parte. Qual que é a minha parte? É viver em santidade com o Senhor, porque sem santificação ninguém verá Deus. É ter o espírito de oração. O que é ter espírito de oração? Irmão, todo tempo, esteja ali. Não importa se está trabalhando, você tem que estar ligado. Sabe, dá glória a Jesus toda hora e todo momento. Pode dar, não é pecado não. Eu dou glória a Jesus toda hora. Estou mesmo, glória a Jesus. Estou no carro, estou com a mulher, glória a Jesus, glória a Deus. Estou glorificando a Deus, irmãos. Eu glorifico Deus toda hora. Eu estou ali, no espírito de oração. Isso é espírito de oração, gente. Por quê? Porque nem o Filho nem os anjos sabem o dia. É interessante, quando você pega lá, no capítulo 2 Pedro, coisa importantíssima, né? Pedro, ele viveu, como todos nós sabemos, Pedro, aqui, irmão, é o Pedrão mesmo, tá? Simão Pedro, aquele lá, que era meio bravo, ele parecia com o Milton quando o Milton não era crente. Era muito parecido com o Milton. Depois que Jesus converteu o Milton, ele virou, né? Mas ele conta uma história para mim que era mais ou menos Pedrão ali, ó. E Pedro, antes de conhecer Jesus, era por aí. Mas depois que ele se converteu, ele chega a escrever essa epístola, 1ª e 2 Pedro, que quando você pega o original, não tem 1º e 2º. Foi feita uma divisão para entendimento, tá? Mas quando você pega o rolo mesmo, é uma coisa só. Então, veja só. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Não, é interessante a gente ler mais. Quer ver? Põe para nós lá na tela, 3. 2 Pedro, a partir do verso 3. A partir do verso 3.
Olha só que interessante, quer ver? 3:3, irmão. Versículo 3. Isso. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Viu? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como deste o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Olha só, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Vocês viram aí? 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos vão se desfazer pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amém? Então vamos lá. O que estava acontecendo aqui? Como vocês sabem, Pedro, quando Jesus o chama, ele era um rapazote. E dentro da Bíblia parece que o único casado era ele, tá? Dos que foram chamados. Aparentemente parece que era só ele. E a gente sabe disso porque Jesus curou a sogra dele. E Pedro, nós não sabemos exatamente, eu não consultei, deve ter isso em algum lugar, com quantos anos Pedro morreu. Pedro, para quem não sabe, morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Isso é certo. Tá? Tudo leva a crer que Pedro morreu mais ou menos no ano 63 até 67 da era cristã. Foi quando Nero estava no poder, quando ele mandou matar Paulo. Então, nós entendemos que Pedro devia ter uns 80 anos. Quando Jesus o chama, ele devia ter uns 18, né? Com mais 67, devia ter 70 e pouco, mais ou menos 80 anos. Então, naquela época, se levanta alguns que estavam questionando a volta de Jesus. Por quê? Porque eles não estavam vendo nada se cumprir. Quando Jesus olha para o templo e fala assim, ó, vocês estão vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra. E o templo estava lá. Estou falando no ano 67 da era cristã. O templo estava lá. Jesus não falou que ia ficar pedra? Ele não falou? Cadê? Ué, os pais já se foram, né, porque já tinha muitos dos discípulos já tinham passado para o Senhor. E como é que é? Acontece ou não acontece? Nos dias de hoje é a mesma coisa. Tem um monte de louco na internet, cara que se diz apóstolo, cara que se diz pastor, cara que diz que é a quarta pessoa da Trindade, falando que, sabe, não é bem assim, esse negócio de Jesus voltar, esquece, nós vamos morrer. Quando você morrer, um dia você vai encontrar com Jesus, irmão. Aí está os gnósticos falando, que já na época de Pedro já estava aparecendo e tentando enganar a igreja. É por isso que Pedro escreveu essa carta para a igreja. Porque começou a se levantar gente questionando, como é que é? Jesus vem ou não vem? Como é que é? Vem ou não vem? Agora vocês viram o último versículo, o versículo 9, o que ele diz? Não retarda o Senhor a sua promessa, como algum a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus está dando oportunidade
para seu parente, seu filho, seu marido, seu esposo, pessoas que você ama, você terá a oportunidade ainda de dizer a essa pessoa que você quer bem: Jesus está voltando, olha os sinais do mundo, se converta, volte para Jesus, irmão. É tempo da igreja arregaçar as mangas e dizer que Jesus está voltando. É por isso que ele não veio ainda. Quantos, se ele voltasse hoje, se perderiam? Pessoas que você ama, pessoas que você tem a maior consideração, pessoas que você quer bem. Talvez seu pai, sua mãe, ou quem sabe um irmão, um parente próximo, um amigo, e você não vê o cara se mover para o lado de Deus. Por isso que Deus está dando esse tempo. Mas qual que é o meu papel, teu papel? Vai para cima, irmão, fale. Tire a tua responsabilidade. Você é mãe, tem filho fora da igreja, chama teu filho, chama a tua nora, chama o seu genro, chama a sua filha e fale. Eu estou preocupado com vocês. Preocupado? Ô mãe, estamos bem, tem casa, carro, estamos vivendo bem. Não, não é isso não. É que Jesus está voltando e vocês vão ficar, eu quero vocês comigo. Fale isso para o seu filho que está distante do Senhor, chama para uma conversa reservada e diga: estou preocupado com vocês. Preocupado? Não, estamos bem, mãe, pai. Então, estamos... Não, vocês não estão bem não. Jesus está voltando e eu vou subir, vocês vão ficar. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Aí vocês vão se arrepender e vai ver que é tarde. Por isso que Paulo fala, aqui no versículo 9, que ele é longânimo, que ele não quer que ninguém pereça. E esse ninguém aqui, irmão, são as pessoas que você ama, que você quer perto de você, que você não quer distante, não é? Eu sei o que é isto. O Benhur está lá, tem dia que bate uma saudade, fala: puxa vida, queria tanto que o Benhur estivesse aqui, não é? Mas está lá. Mas a minha esperança é que um dia ele vai estar na glória comigo. Com minhas noras, com meu genro, com meus netos. Eu creio piamente nisso. Agora, tem muita gente que entra nessa loucura de ficar escutando uns doidos que tem na internet. Eu falo isso porque eu recebo de crente aqui umas mensagens doidas. Aí eu falo: mas como é que o crente perde tempo para escutar isso? Sabe, discussões idiotas. Irmão, o que você tem que botar no teu coração? Pastor, mas eu sou, então, pastor, sabe, eu sou da turma, pastor, que crê que nós vamos passar a grande tribulação. Problema seu. Não tem problema não, pode crer. O que você não pode deixar é crer que Jesus Cristo é o Senhor. Não, pastor, na minha cabeça, eu vou passar metade, depois eu subo. Não tem problema. Fica na sua. Eu não vou discutir, porque eu não discuto esse tipo de coisa. A única coisa que eu quero é que você entenda que Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que salva. E que você precisa estar com a tua vida no altar. Se você é pré, se você é depois, não quero nem saber. Eu fui ensinado pela palavra que nós não vamos passar. Se você acha, não tem problema, continua achando. Eu vou discutir isso. Eu fui chamado, acho que a pastora lembra disso, tinha um programa que até hoje existe, chama Vejam Só. Eu vivia sendo chamado lá, aparecia na televisão, e era uma alegria. Eu fui chamado para discutir essas bobeiras. Você é o que? É calvinista? Não, você é arminiano? Não, irmão, você tem que entender o seguinte, que você é crente. E você tem que estar preparado. Que Jesus vai voltar. Tem que ter uma vida santa diante de Deus. É isto. Agora, põe na tua cabeça. Ele está voltando. Põe, tá? E não se preocupa não. O noivo, ele está aqui, aqui, está esperando você entrar por ali. Ele está esperando o pai dele dizer: pode buscar. Só que vai ser o contrário, né? Nos casamentos aqui, o noivo fica esperando a noiva. Vai ser o contrário, o noivo vai vir. É nós. A diferença é essa. Que nos casamentos na igreja, o noivo fica aqui, um coitado, dá dó dos noivos, né? Eu já passei por isso também. Quando me casei, foi tão interessante, eu já contei para vocês, né? Que foi feita a festa, foi feita no colégio, no pátio do colégio, tanta gente que tinha. Devia ter umas 1000 pessoas no meu casamento.
Ô, louco, pastor. E o menu, já falei para vocês o que era, né? Batatinha, com aquele molho, né? Como é que chama aquilo, Milton? Hã? Como é que chama? Batatinha no cibolete e pão com carne louca. E tubaína. E um bolão desse tamanho assim, ó. Sim. E a igreja que nós nos casamos, ela era uma igreja pequena, a igreja que eu nasci e a pastora chegou lá com a família e foi congregar lá. Mas tinha tanta gente na igreja, mas tanta. Não sei se ela vai se lembrar disso. Para mim entrar foi uma luta, porque não tinha espaço no corredor. Foi assim com você quando você foi entrar? Não foi assim também? Quando ela chegou, e aqueles dias tinha casado a Lady Di, né? Tinha casado. Aí todas as noivas queriam fazer o vestido igual ao dela. Alguém lembra do vestido dela? Que tinha, como é que chama aquele troço? O véu, irmão, ia daqui até a porta. E o dela foi assim. Da pastora foi desse jeito. A mulher estava aqui, o trem estava lá fora ainda. Não foi assim, filha? Imagina só, para essa mulher entrar na igreja foi uma luta, então meu desespero foi grande. Mas na volta de Jesus não vai ter isso. Nada vai impedir a volta do Senhor. Eu estarei, você estará preparado, sabe por quê? Porque o Senhor nos comprou com o seu sangue, nós cremos nisto. Nós cremos que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. E eu estou esperando a volta de Jesus. Quantos estão aqui nessa noite esperando a volta de Jesus? Aleluia! Irmãos, isto é real, isto é verdadeiro. Esse povo que Pedro estava falando já não acreditava no primeiro século, nos primeiros anos, mas nós estamos faz 2023 anos que ocorreu os fatos lá em Jerusalém. Eu não estou nem aí, eu creio na volta de Jesus, eu estou me preparando dia após dia. Eu quero saber de uma coisa, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e veio me buscar. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para que se preocupar? O crente deve portar-se tendo fé e esperança na vinda do Senhor, pois nós não fomos destinados para a ira, ou seja, para a grande tribulação. Tá? Nós vamos ser tirados antes da grande tribulação. Esteja pronto. Baixe a cabeça, vamos orar a Deus. Pai glorioso, Pai santo, te louvo, Senhor.